Amém, amados? Você pode tomar assento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é bem-vindo aqui, porque aqui é a casa do Pai. Amém? Não é a casa do Pai porque eu aqui estou declarando, mas é a casa do Pai porque Ele aqui se faz presente, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Amém? Há 2 aqui apenas, pelo menos 2 que estão aqui reunidos no nome do Senhor? Levante sua mão. Amém? Então há mais do que 2, já é mais do que suficiente para que a presença do Senhor se faça presente em nosso meio. Amém? Quero dar as boas-vindas aos irmãos aqui, ao Rafael e à Adri, amém? Que Deus abençoe. Rafael, irmão querido, passou por um momento bastante difícil aí também, com essa doença que está aí fora, mas o Senhor, certamente, através de um propósito muito lindo que tem na vida dele, da sua esposa também, da Adri, poupou a sua vida para cumprir com tudo aquilo que Ele planejou para a vida dele, amém? E eu te convido a você abrir sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41. Nós vamos falar nessa noite sobre o sobrenatural de Deus, amém? Quem deseja o sobrenatural de Deus sobre a sua vida? O sobrenatural, aquilo que está acima do natural, acima do que as nossas mãos podem tocar, acima do que os nossos olhos podem enxergar, acima do que nós podemos fazer aqui sobre a terra. Ali é o agir de Deus, amém? E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Quem é este? Quem é este Jesus? Quem é este que pode todas as coisas? Amém? Vemos aqui que os discípulos, com Jesus, eles entram para dentro de um barco e vão atravessar ali o mar da Galileia. Ele não é um mar tão grande, não é uma travessia tão distante, mas sim, leva-se um tempo, ainda mais nas condições daquela época, mas foi um tempo suficiente para eles entrarem no barco confiando que nada iria acontecer. E logo após eles estarem ali no meio do mar, se levanta, como diz a palavra no verso 37, se levanta um tremendo vendaval. Queridos, quantas vezes nós estamos dentro de um planejamento, como aqui eles estavam, querendo partir de uma margem para outra, para poderem se achegar às pessoas daquele outro lado da Judéia, e eles querem se achegar até um destino, mas durante essa travessia se levanta um grande vendaval. Quantas vezes isso já aconteceu na nossa vida? Quantas vezes a gente já passou por uma dificuldade que parece que veio do nada? Estávamos caminhando, estávamos bem, e surpreendentemente, como diz aqui, se levanta um grande e terrível problema. Foi um grande e terrível problema para eles. Ali as ondas, elas se fizeram muito grandes, ao ponto que estavam enchendo o barco e estava colocando em risco a segurança de todos. Quantas vezes nós também estamos dentro de um vendaval semelhante? Quantas vezes você de repente já passou por uma dificuldade que parecia que, nossa, não tem saída, acho que aqui eu vou perecer.
Muitas vezes isso acontece na nossa caminhada de fé. Se não aconteceu ainda, talvez você já tenha visto na vida de outra pessoa. Mas por que será que isso está acontecendo com ele, meu irmão, minha irmã? Por que está se levantando um problema tão grande na vida dessa pessoa? E aqui, amados, então, a gente pode muitas vezes se perguntar: por que será que Deus está permitindo isso acontecer? Por que será que Deus permite isso acontecer? Não se distraia. Tem um propósito, amados, que Deus permite com que essas coisas aconteçam, essas coisas nos surpreendam, essas coisas venham e venham a nos balançar, nos retirar do prumo, para que em nosso coração nós possamos perceber em quem temos crido. Amém? Onde está a sua confiança? Em quem verdadeiramente você tem crido? Como os discípulos naquela época, eles andavam junto do Mestre, eles estavam com Jesus junto deles. E por que Jesus permitiu que aquilo acontecesse? Para sondar no coração dos discípulos, mostrar para eles próprios em quem, no que eles estavam crendo. Quando surgiu realmente o problema, quando surgiu realmente a tempestade, os olhos dos discípulos ficaram fixos no problema, na dificuldade, na tempestade. Eles estavam com o Mestre dentro do barco, mas não creram no Mestre. Eles não creram que junto deles estava o Filho do Deus vivo, o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente, Deus eterno. O próprio Deus se fazendo carne, se fazendo presente aqui em nosso meio. Eles não creram, amados. Eles não creram. Se os discípulos que andavam com Jesus, se os discípulos que foram chamados por Jesus, se os discípulos que foram ensinados por Jesus não creram no momento da dificuldade, o que faz eu e você diferente? O que nos diz que nós também vamos ter uma atitude diferente do que eles? Por isso essa palavra, ela é tão importante, ela é tão relevante para os nossos dias, amados. Isso não foi simplesmente algo que aconteceu com os discípulos lá há mais de 2000 anos atrás. Isso acontece conosco nos nossos dias. Quando realmente vem a dificuldade, quando a morte está batendo à nossa porta, muitas vezes os nossos olhos, eles ficam fixos no problema. E nós desejamos o sobrenatural de Deus, nós desejamos o agir de Deus, nós clamamos muitas vezes a Deus, e às vezes parece que nada acontece. Não escutamos nada da parte do Senhor. E o problema está ali, sabe, moendo o nosso coração. Vamos entender nessa noite, amados, por quê? Por que isso acontece realmente? Por que Deus permite isso acontecer? Lá no versículo 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Amados, como se Jesus não tivesse o controle da situação, como se Jesus não soubesse o que estava acontecendo, como se Jesus não tivesse planejado justamente aquilo para eles. Jesus sabia, tanto que Jesus estava lá. Imagina que as ondas eram tão grandes, a água estava entrando para dentro do barco, ou seja, a onda ela tinha que ser maior do que o casco do barco, ela era tão grande que ela entrava para dentro do barco e ela deveria estar chacoalhando completamente aquele barco, balançando as estruturas deles, e Jesus com sua cabeça no travesseiro, dormindo, amados, dormindo. Por quê? Porque ele sabia quem ele próprio era. Ele sabia que nele havia todo o poder sobre os céus e a terra. Ele sabia que ele era o Cristo. Você pode dizer amém? Ele era o Cristo, amados, e ele sabia que ele tinha um propósito para cumprir sobre a face da terra, e que nada, nem ninguém, nem mesmo Satanás seria capaz de impedir o propósito dele sobre a face da terra. Que propósito era esse? Salvar a humanidade. Ele veio sim para cumprir o propósito. Sabemos que a vontade de Deus, ela é uma só, que ninguém se perca. Ah, mas qual a vontade de Deus para a minha vida? Meu querido, que tu não te perca, e que tu seja usado por Deus para que outros também não se percam. Jesus sabia que estava nessa terra para fazer com que as pessoas não se perdessem,
na maldição do pecado, na influência de Satanás. Ele veio para libertar os cativos, ele veio para pagar com a sua própria vida o preço do nosso pecado, nos livrar da incredulidade. Amém? E enquanto todas essas coisas não se cumprissem, nada iria acontecer. Por isso Jesus dormia. Por isso ele estava tranquilo. E na verdade, mais amados, ele estava dando uma oportunidade aos seus discípulos de crerem, de manifestarem a sua fé. Se Pedro, que era aquele homem tão espontâneo, tão, como a gente diz, extrovertido, se Pedro, ele tivesse se colocado ali na proa do barco e tivesse em nome de Jesus, crendo que ele era o Cristo, repreendido os ventos, repreendido a tempestade, o sobrenatural de Deus teria agido, teria acontecido. Mas eles não tinham ainda a revelação do Cristo, amados. Eles não sabiam verdadeiramente ainda quem Jesus era. Eles estavam com o Mestre, ele declarava que ele era o Filho de Deus, mas eles ainda não criam. A gente sabe que na verdade a revelação verdadeira a respeito do Cristo na vida dos discípulos só se deu depois, bem depois, quando eles chegam a Cesareia de Filipe, e lá na porta do Hades, um lugar onde havia um povo antigo, um povo pagão que cultuava a morte, o Deus da morte, Hades, o Deus do medo, o Deus Pan. Por isso vem a palavra pânico nos dias de hoje, que muitas pessoas sofrem aí fora, debaixo da opressão desse Deus com D minúsculo, o Deus do medo, o pânico. O Deus do Pan então era adorado naquela caverna, era uma gruta, era uma caverna, e eles diziam, as pessoas que passavam por aquela caverna diziam que aquela era a própria porta do Hades, do inferno. E Jesus leva os seus discípulos para lá, e lá eles têm finalmente uma revelação viva, única e verdadeira de que Jesus é o Cristo. Mas até que isso acontecesse, amados, eles estavam passando por um processo. Eles estavam passando um processo, e uma etapa desse processo foi justamente isso: estarem dentro de um barco, num mar, e vendo as ondas baterem, a tempestade ali, podendo levar a vida de todos eles, porque as embarcações eram frágeis, elas não resistiam quando vinha uma forte tempestade. Até hoje isso acontece, ainda mais nos dias daquela época. E lá então, Jesus, ele estava sereno, ele estava calmo, ele estava tranquilo, porque ele sabia quem ele era e por aquilo tudo que ele deveria cumprir. Mas os discípulos não, eles não criam realmente quem estava ali com eles. Amém? Te convido a você abrir sua Bíblia lá em Isaías 45, 7. Porque Jesus, ele se levanta e consegue acalmar a tempestade, ele consegue mudar a história deles ali. Porque se Jesus talvez não tivesse ali presente e eles não tivessem crendo no sobrenatural de Deus através da figura de Jesus, poderiam ter perecido. Mas o que diz a palavra lá em Isaías 45, 7? Eu vou ler aqui com vocês. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, em Deus há o poder sobre todas as coisas. Queremos o agir de Deus, queremos o sobrenatural de Deus, queremos o favor de Deus sobre a nossa vida, mas será que nós cremos verdadeiramente que Deus é Deus de todo o poder? Ele criou todas as coisas, ele é o alfa, como nós cantamos, ele é o ômega, ele é o fim, tudo por ele e tudo para ele. Nada existia antes de Jesus e nada vai existir também depois que Jesus voltar. Amados, o nosso Senhor Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o nosso bem mais precioso. Ele é aquilo que nós devemos a cada dia, sabe, valorizar. Senhor, graças eu te dou, porque um dia tu te deste a conhecer por mim, tu vieste e me alcançaste, tu vieste e tivesse misericórdia de mim, pobre pecador, uma criatura separada de Deus, pela influência de Satanás, pela maldição do pecado, mas um dia tu teve amor pela minha vida a tal ponto de se achegar a mim, de morrer naquela cruz por mim. Graças eu te dou, Senhor, em ti eu creio,
Tu, Senhor, é Senhor da minha vida. Amém? Só que, amados, muitas vezes nós esquecemos em quem temos crido. Nós nos esquecemos facilmente quando a tempestade vem, quando a dificuldade realmente vem e bate a nossa porta. Muitas vezes a gente se esquece que o nosso Senhor Jesus é Deus Todo-Poderoso. Amém? Mateus 19, 26. Diz a palavra do Senhor: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Esse é o Deus que nós cremos, amados. Para os homens é impossível muitas coisas, mas para Deus nada, nada. Diga para a pessoa que está ao seu lado: nada é impossível para Deus. Amém? Jesus pode todas as coisas, amado. Só que em quem temos crido? Como virá o sobrenatural de Deus? Como virá o agir de Deus? Como virá o impossível de Deus? Se nós não cremos que Ele é capaz, se nós não cremos que realmente Ele pode mudar a nossa história, Ele pode mudar qualquer circunstância, Ele pode fazer, como eu disse, de um vil pecador, um salvo, amados, um herdeiro da vida eterna com Ele próprio, com Cristo. Amém? Mas novamente eu pergunto: em quem temos crido? Em quem temos crido? Quando bate a onda, quando vem aquele céu completamente fechado, preto, a tempestade se formando na nossa frente, e nós achamos que aquilo é forte demais. Não, mas essa tempestade é poderosa demais. Não, mas isso aí eu não vou resistir, eu não vou ter como superar, eu não vou aguentar isso, Senhor, me livra. O que Jesus disse, amados, quando Ele estava indo lá para aquela cruz: Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas sim a Tua. Se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a Tua. Amém, amados? Que a nossa vontade realmente não seja feita, mas sim a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Amém? Agora, queridos, 2 Coríntios 13, 4. Como é que eu vou saber se realmente eu estou crendo? Como é que eu vou ter a certeza que eu estou pronto para encarar a tempestade? Porque eu creio em Jesus como Cristo, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Como eu sei que eu estou crendo corretamente? Diz a palavra, 2 Coríntios 13, 4. Porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, Ele, Jesus, vive, e isso pelo poder de Deus. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele, para vos servir. Amém? Com Ele, pelo poder de Deus em vós. Amém? Aqui fica numa versão um pouco diferente da minha. A minha complementa com essa passagem: para vos servir. Amados, se estamos crendo realmente que Jesus é o Cristo, se estamos crendo que Ele é o Deus do sobrenatural, se estamos crendo que Ele é poderoso para nos livrar de toda e qualquer tempestade, nós temos que entender que nós precisamos estar dispostos a viver da maneira que Ele espera que nós venhamos a viver, que nós venhamos a crer da maneira que Ele espera que nós venhamos a crer. E Ele diz o quê? Se você crer em mim, você viverá para servir. Se eu não estou vivendo para servir, eu não estou crendo, amado. Eu não estou crendo da forma correta. E quando vier a tempestade, certamente eu perecerei. Se Jesus não estivesse ali presente com eles, fisicamente, para repreender a tempestade, para acalmar os ventos, eles teriam perecido, porque nenhum dos discípulos foi capaz de se levantar e declarar em quem estavam crendo, mas foram lá amedrontados, apavorados: mestre, acorda, tu não te importa que nós morramos?
Muitas vezes nós estamos assim também diante de Deus: Senhor, te preocupa comigo, Senhor, estende tua mão sobre mim, vê a situação difícil que eu estou passando. E se esquecem de se levantarem em nome de Jesus, como filhos de Deus, como reis, profetas e sacerdotes sobre a terra, e declararem que a tempestade cesse, que os ventos se acalmem. Nós nos esquecemos que nele nós recebemos o poder. Amém? Nele nós recebemos. Diz aqui: pelo poder de Deus viveremos com ele. Pelo poder de Deus, amados. O que diz a palavra lá em Atos 1:8? Abra sua Bíblia. Atos 1, verso 8. Esse versículo eu gosto demais. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Você deseja poder? Você deseja o poder do alto? Você receberá quando o Espírito Santo vier sobre ti, para que você seja testemunha dele sobre a face da terra. Mas eu não quero ser testemunha, eu não quero abrir minha boca, eu não quero testificar o Cristo. Me deixa quietinho no meu mundo. Você nunca receberá poder. O sobrenatural de Deus, o poder de Deus vem para aqueles que estão dispostos a serem suas testemunhas. Amém? Quando nós não acordarmos para a verdade de Deus, para as coisas espirituais, nós sempre andaremos como aquele indefeso, aquele fraco, aquele coitado, aquele mendigo espiritual, que está sempre precisando de uma ajuda, está sempre precisando de uma mão amiga, sempre precisando de um abraço, sempre precisando de alguém para pegar na sua mão e o levantar novamente, e vem, meu irmão, vamos adiante. Jesus faz isso conosco, amados, mas tem um momento para tudo. Chega no momento que o Senhor espera: escuta aqui, mas tu teve fraco e eu te fortaleci, tu teve caído e eu te levantei, tu teve prostrado e eu te coloquei de pé, agora caminha. Segue em frente, segue adiante, seja minha testemunha. Os discípulos, eles creram, depois de passarem por um tempo muito grande de incredulidade. Quando eles estavam nesse barco, eles ainda eram incrédulos, mas depois de passarem por muitas coisas, de verem Jesus morrendo lá naquela cruz, depois Jesus aparece a eles ressurreto, porque foi necessário ainda que Jesus aparecesse a eles, depois de ressuscitar. Jesus podia ter subido aos céus diretamente, mas ele ainda fica 40 dias sobre a terra, para provar para os discípulos que ele era o Cristo, aquele profetizado em mais de 400 passagens do Velho Testamento. Então, eles passam a crer em Jesus, e eles vêm então a fazer aquilo que Jesus ordenou: sejam minhas testemunhas. E eles vão e pregam por toda Jerusalém. Depois eles vão um pouquinho mais adiante e se chegam até a Judéia. Depois eles vão um pouco mais distante e eles pregam na Samaria. E depois eles pregam em todos os lugares que eles puderam alcançar, porque eles deram a vida deles por essa verdade, crendo, certeza em quem os havia chamado, em quem eles realmente criam. Amém? Então, amados, desejamos o poder de Deus? Amém. Desejamos o manifestar de Deus? Amém. Desejamos o sobrenatural de Deus? Amém. Mas e você está crendo em quê? Como eu disse aqui, então, teve que Jesus repreender os ventos, teve que Jesus repreender o mar, porque nenhum deles cria verdadeiramente. Amém? Versículo 39 lá de Marcos. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. No verso 40, e indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Que palavra, amados. Vejo aqui Jesus, ele não estava querendo ofender os discípulos, ele não estava ali querendo humilhar os discípulos de forma, a estar espizinhando eles, criticando eles. Não era esse o propósito. Mas na verdade ali Jesus, ele estava querendo usar aquela situação para confrontar a fé que havia no coração dos discípulos. E o Senhor muitas vezes permite isso, permite as tempestades para confrontar a fé que há no nosso coração.
Será que nós estamos crendo na força que há no nosso braço apenas para solucionarmos os problemas? Será que a nossa confiança não está realmente em nós mesmos? Ou de repente na nossa conta bancária, ou de repente, sei lá, nas pessoas à nossa volta, dos meus pais, dos meus amigos? Será que não é a eles que eu venho e me socorro quando eu estou na dificuldade? Amados, sim, Deus coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida, mas acima de todas as coisas, Ele é o teu socorro bem presente. É nele que você tem que se levantar, é nele que você tem que crer. Amém? Mateus 6, 21, diz a palavra do Senhor: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Como eu perguntei agora. Será que Jesus, o Cristo, Ele é o teu tesouro? Será que realmente Ele é o que de mais importante você tem, mais precioso você tem? Será que é ali que está o teu coração? Ou como eu disse, será que o nosso coração, a nossa confiança estão nas coisas deste mundo? As coisas que nós podemos fazer neste mundo? Essa palavra não é para estar criticando ninguém aqui ou na sua casa, mas na verdade é para permitir com que nós venhamos a sondar o nosso coração e examinar em quem temos crido. Amém? De que forma temos crido? Porque é fácil dizer aí para fora: sim, Jesus é o Cristo, sim, Jesus morreu naquela cruz, sim, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Mas quando vem a dificuldade, quando a morte espreita, como está a nossa fé? Aonde está o teu tesouro? Amados, o Evangelho, a palavra de Deus, isso aqui é o maior tesouro que alguém pode ter sobre a face da terra, de geração após geração. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Amém? Não há nada mais importante, não há nada mais valioso, não há nada maior do que o Evangelho de Cristo. Amém? Se você ama alguém, como disse a Natália, você tem a obrigação de entregar o bem mais precioso que essa pessoa poderia receber, que é o Evangelho. Amém? Então, amados, aqui a gente precisa entender que o Evangelho é aquilo que nos revela a verdade, e a verdade é uma só. Nos seus 66 livros declaram que Jesus é o Cristo, o nosso verdadeiro e perfeito Rei, o nosso verdadeiro e perfeito profeta, e o nosso verdadeiro e perfeito sacerdote. E crendo nisso, você viverá o sobrenatural de Deus, porque você já não é mais uma criatura neste mundo, mas você é um filho de Deus. Amém? Você já vive a sua eternidade aqui na terra, você já vive as promessas de Deus sobre a sua vida, você já vive tudo aquilo que Ele planejou para mim e para você nos nossos dias. Amém? Então, amados, o Evangelho é o que de mais precioso, é o nosso tesouro, e é ali que deve estar o nosso coração. Amém? E vamos finalizando então, versículo 41. Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem o poder de transformar toda e qualquer situação? Quem é este que tem o poder de nos salvar? Quem é este? Amados, como eu disse, é muito importante a gente poder deixar o Espírito Santo sondar o nosso coração, sabe? Porque declarar da nossa boca para fora é uma coisa, mas a gente verdadeiramente ter a certeza em quem temos crido é completamente diferente. Aqui os discípulos estavam com Jesus e estavam se perguntando: quem é este? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que tem o poder sobre todas as coisas? Sobre o céu, sobre a terra, sobre a vida, sobre a morte, sobre o pecado, sobre a salvação. Quem é este que tem todo o poder? Este é o nosso Senhor Jesus, o Cristo. É nele que temos crido e que devemos crer até o último dia das nossas vidas aqui na terra, porque nós seguiremos crendo nele de eternidade a eternidade a eternidade. Amém?
O Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim, este receberá a sua coroa. Até o fim, amados. Não podemos nos esquecer quem é Jesus. Não podemos permitir que a incredulidade caia no nosso coração. E quando vier, de repente, novamente uma tempestade, eu ali ficar apavorado, eu ficar ali desesperado, sem saber aonde me socorrer, sem saber que é Ele que me dá o poder para que as coisas se resolvam. Mas, amados, eu estou sendo testemunha do Senhor Jesus. Pelos frutos vos conhecereis. Pelas nossas atitudes nós somos conhecidos por Deus. Pelas atitudes nós mostramos em quem temos crido. Se nós não estamos testificando a Jesus com a nossa própria vida, com as nossas ações lá fora, com a nossa maneira de agir, de tratar as pessoas, com o nosso falar, se nós não estamos verdadeiramente pregando o Evangelho para as pessoas, ainda não estamos crendo de forma correta. Falta mais fé em nosso coração. Falta sim nós nos prostrarmos mais diante dessa cruz, reconhecer quem nós somos, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, e reconhecer quem Ele é. Amém? João 6,39, estamos finalizando com este versículo. A palavra do Senhor nos diz: e esta é a vontade do Pai, a qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Amém? Essa é a vontade do Pai, amados. E nós somos cooperadores de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que devemos fazer a vontade do Pai sobre a face da terra. E eu fico muito indignado quando as pessoas dizem: não, eu não estou fazendo nada, porque eu ainda não identifiquei o meu chamado. Eu não sei para o que eu fui chamado. Amados, aqui está muito claro que a vontade de Deus é uma só. Isso nós temos que ter muito claro. Deus tem uma só vontade sobre a face da terra: que ninguém se perca. Que ninguém se perca nos seus pecados, nos seus delitos, na sua iniquidade, na sua incredulidade. Ninguém se perca, mas que todos possam ter acesso à salvação. Salvação que encontramos apenas em um único nome: Jesus, o Cristo, o nosso Senhor. Amém? Então aqui fica muito claro que nós devemos, como filhos de Deus, sermos os cooperadores de Deus aqui na terra, fazendo a vontade de Deus sobre a face da terra, que ninguém se perca, reconciliando as pessoas para com Deus. Amém? E assim nós demonstraremos sim, para nós mesmos, não para os outros, em quem temos crido. Aleluia! E você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai ver que a tempestade vai vir e vai bater a sua porta. Sim, ela virá, mas você irá resistir, você irá vencer sobre todo e qualquer dificuldade, toda e qualquer tempestade. Amém? Por causa de quem você tem crido. É por Ele, amados, não é por nós. Não é porque há algo de bom em nós, não é porque em nós, sabe, nós temos algum poder em nós mesmos, nós podemos alguma coisa. As pessoas falam muito aí fora, essas palavras comportamentais, as palavras coaching. Não, você tem a solução para tudo dentro do seu próprio coração. Você tem todas as respostas guardadas dentro de ti mesmo. Você pode sim, você apenas tem que te conhecer melhor, conhece-te a ti mesmo, e então você conseguirá vencer. Amados, o inimigo, ele é muito maior, ele é muito mais astuto, ele prepara ciladas para que a gente venha cair, e que toda a nossa experiência, toda a nossa expertise, toda a nossa sabedoria seja colocada em prova, e de nada a gente possa conseguir então nela obter vitória. Se Adão e Eva eram completamente livres do pecado, não havia pecado no jardim do Éden, amados. Eles foram feitos santos por Deus, não havia pecado, e eles caíram nas ciladas da serpente. Quanto mais nós que somos sim pecadores, porque nós nascemos nessa condição. Então achar que em nós mesmos nós temos algum poder, nós temos alguma sabedoria,
O nosso inimigo, ele é muito mais antigo. O nosso inimigo, ele é muito mais sábio. O nosso adversário, ele é muito mais cruel, muito mais terrível. Ele é capaz de preparar, sim, cilada às vezes mais boba, para que a gente venha a cair. Mas se nós cremos num Senhor, e nele há toda a nossa dependência, nele há sim todo o nosso prazer, toda a nossa alegria, todo o nosso reconhecimento, tudo por Ele, tudo para Ele. Eu não sou ninguém, mas em Ti, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Tu, Senhor, é que me fortalece nas minhas dificuldades. Quando eu sou pequeno, quando eu sou fraco, é aí que Tu me faz forte. Quando eu entendo e vivo essas verdades, então, amados, não importa o que o inimigo venha fazer, eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então, não caia nas ciladas, não caia nas conversas. O sobrenatural de Deus, o poder de Deus. Sim, aqui nós desejamos o poder de Deus. Venha o teu fogo, Senhor. Sem crermos verdadeiramente, nada disso irá acontecer. Apenas será um show, apenas será um agir. Mas lá fora, debaixo da tempestade, debaixo da dificuldade, as pessoas perecerão, assim como tem perecido. Vejam quantos estão aqui presentes, e quantos na verdade precisariam dessa palavra nessa noite. Quantos precisariam entenderem que as suas vidas não são nada sem Cristo. Quantas multidões necessitam do Evangelho, quantas multidões necessitam nascer de novo, mas poucos têm crido, poucos têm perseverado. Então, que nós possamos sim ser os remanescentes sobre a face da terra, aqueles que não vendem o Evangelho, não traem o Evangelho, não comercializam a sua fé, não se rendem às ciladas do inimigo, às tentações que o diabo coloca à nossa frente, mas que nós possamos permanecer fiéis, vigilantes, crendo no Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Feche seus olhos, convido o grupo de louvor a passar aqui à frente. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite, graças te damos, Senhor, por mais uma porção das tuas escrituras, Senhor, que tu revela a nós. Senhor, a tua escritura, Senhor, o teu evangelho, que, Senhor, trabalha no mais íntimo do nosso ser, para que a incredulidade seja derrotada, para que nós possamos, Senhor, saber em quem nós temos crido. Senhor, que tu venha, assim, sondar o nosso coração, permitir, Senhor, com que nós venhamos a perceber como está a nossa vida, Senhor. Permitir, Senhor, com que nós venhamos, Senhor, a te buscar, Senhor, de uma forma cada vez mais íntima, mais profunda, mais perfeita, Senhor. Assim como aqueles discípulos, Senhor, que tiveram que passar por tantas coisas, Pai, verem tantas coisas, Senhor, mas para que num determinado momento viessem a crer em Ti como Cristo, viessem a atingir o alvo, Senhor. Que nós também, Senhor, não precisemos passar por tanta dificuldade, tantas lutas, tantas batalhas, para que em nós venha, Senhor, a sair uma fé verdadeira, mas que nós, por amor, pela Tua palavra, Senhor, nós venhamos nos entregar, ó Pai, nós venhamos a nos render, nós venhamos a declarar, Senhor, que sem Ti não somos nada, somos o pó dessa terra, um vil pecador, mas que contigo, Jesus, nós possamos crer, possamos, Senhor, entender, possamos ter a revelação de que contigo, Senhor, nós somos filhos de Deus, herdeiros de todas as promessas. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, estabelece o Teu reino sobre a face da terra, o Teu reino, Senhor, sobre as nações, o Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, destrua, Senhor, todas as obras do inimigo, Senhor. Destrua, Senhor, toda a incredulidade que há em nós. Que nós possamos, Senhor, vivermos uma vida, Senhor, completamente remidos ao Teu senhorio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.